Amém? E nessa noite, a palavra que o Senhor tem trago ao meu coração, muito rápido, muito fácil, é sobre as tempestades da vida. Aleluia. Porque quantos de nós temos passado por tempestade ou estamos passando por tempestade? Não há nenhuma pessoa nessa terra que ainda não vivenciou por uma tempestade na sua vida. Ainda não teve um período difícil, ainda não teve que clamar por milagres do Senhor. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 4, nós vamos ler um pouco sobre Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma uma tempestade. Aleluia. E é bem interessante porque aqui foi de grande importância relatar esta uma tempestade que aconteceu na vida desses pescadores, que com certeza já tinham vivenciado muitas outras tempestades naquele lago. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Quero que você acompanhe a leitura para que depois você possa entender passo a passo do que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu acredito que no meio desses versículos há mistérios de Deus particular para cada um de nós. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, eis a tua palavra, poderosa, tremenda. Pai, faz aquilo que te apraz nesta noite. Fala aos nossos corações a palavra que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Senhor, que a glória seja unicamente do Senhor. Seja o Senhor quem fale aos nossos corações, e aqui estamos para ouvir, Pai. E te já agradecemos, Deus, pela tua presença e palavra gloriosa nessa noite, em nome de Jesus. Era uma cena comum como muitas outras. Foi um dia cansativo para Jesus. O versículo começa falando naquele dia. Essa história ela é relatada em Mateus também, ela é relatada aqui em Marcos, ela é relatada também em Lucas. 3 pessoas decidiram contar o fato. E é interessante que existe alguma diferença entre uma e outra, existem uns pequenos detalhes de diferença. Mas aqui diz assim, ó, naquele dia. Então, quando falou naquele dia, eu resolvi dar uma checada no capítulo 4 para saber o que Jesus tinha feito naquele dia. Me deixou um pouquinho confusa, porque em cada um dos livros, no capítulo anterior, ele fez muitas coisas diferentes do outro livro. Mas como eu estou vendo o que Marcos escreveu, então eu vou ver o que Marcos conta que Jesus fez naquele dia. Começa falando que Jesus naquele dia estava com a multidão e ele estava falando sobre a parábola da semeadura. Ele começou a falar sobre a parábola do semeador. Depois ele começou a explicar sobre as parábolas, o que eram parábolas. E ele falou da parábola da candeia, da parábola da semente, da parábola do grão de mostarda. E Jesus foi explicando, e aí então foi quando começou o fato da grande tempestade.
Depois de um dia sobrecarregado de ensino, porque para você que é professor sabe que ensinar não é tão fácil, você tem que pegar dias para se preparar. Jesus não precisava se preparar, mas ele precisava entregar o que ele estava para entregar naquele dia. E era uma multidão seguindo. Eu acredito que naquele dia, depois dele ter ensinado muitos, foi um dia longo. Diz a palavra aqui, já era tarde, quando o Senhor olhou para os discípulos e disse: olha, vamos atravessar, vamos para outra margem. Algumas bíblias falam mar, mas na realidade é um lago. Quando você vai estudar, eu fui estudar um pouquinho sobre esse mar da Galileia que eles falam, é um lago, é um rio de águas doces. E o Senhor falou: então vamos agora atravessar, vamos entrar no barco. E é interessante você ver que ele diz assim, ó, naquele dia, sendo já tarde. É interessante saber que a hora aqui, por que Jesus não resolveu ir pela manhã? Que temos uma visão melhor do mar. Temos mais capacidade para enxergar o que está à frente. Porque ele não escolheu ir de tardezinha quando o sol estava se pondo. Não, ele escolheu quando já estava tarde. O Senhor sempre teve compaixão da multidão. A multidão seguia em todos os lugares. O Senhor, quando ele atravessava o mar, já tinha outra multidão esperando ele do outro lado. Então eu acredito que o Senhor pensou: eu preciso atravessar este lago para ter um pouquinho de descanso, para reter as minhas forças para o próximo dia. A palavra não diz isso, é uma hipótese que eu mesma estou fazendo. Porque a Bíblia diz que Jesus era 100% homem como nós, sentia fome, sentia dor, sentia cansaço. É total que a palavra diz que ele mesmo disse que ele não tinha nem onde repousar a sua cabeça, porque ele trabalhava 24 horas no dia. Então naquele dia, depois de tanto ensinar, o Senhor disse: vamos atravessar para o outro lado, sendo já tarde. Vale lembrar, irmãos, que a hora do Senhor, ela é inexplicável para nós. A hora do Senhor nem sempre ela bate com a nossa hora, o nosso tempo, o nosso querer. O nosso projeto é para a hora X, dia tal, hora tal, dessa forma. Mas as horas de Deus, elas são diferentes. Nós escolhemos coisas para durante o dia, Ele escolhe para durante a noite. Nós queremos na claridade, Ele quer na escuridão. O Senhor é tremendo. Para que a glória dele se manifeste, nós possamos entender que o seu poder é além de qualquer coisa. E sem importar da hora, sem importar do dia, sem importar do momento. Mas vale lembrar que a Bíblia diz que o Senhor estava com os seus discípulos. Eu entendo que o Senhor nessa hora aqui não era simplesmente uma travessia naquele lago, mas era um tempo de aprendizado para os seus discípulos. Era um tempo de discipular. Porque Jesus não perdia tempo. Ele estava andando, ele estava ensinando. Se ele parava, ele estava ensinando. Se ele ficava em silêncio, ele estava ensinando. Se ele gritava, ele estava ensinando. Se ele brincava, ele estava ensinando. Então ele dizia: vamos agora que é tarde, vamos para o outro lado. Interessante ver que no versículo 36 diz assim, ó: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. E eles, os discípulos. Por isso que eu entendo que o Senhor estava ensinando os seus discípulos. Então ele falava: vamos atravessar, e já entrou no barco. Deixou que os seus discípulos despedissem a multidão. Porque agora o Senhor queria ver como que eles despediam a multidão. O Senhor estava preparando eles para quando eles fossem ficar sem Ele aqui nessa terra, mas queriam esperar o Consolador para estar com eles. Mas é interessante que a Bíblia diz que eles entraram e levaram o Senhor com Ele. Vale lembrar que Jesus estava muito cansado. Então a Bíblia diz que quando ele entrou no barco, ele foi logo lá para pouco do barco, lá para trás, e foi dormir. Literalmente foi dormir. Se fosse eu não tinha dormido, porque eu tenho pavor de mar, eu tenho pavor de água, eu não gosto de barco, eu não gosto de balançar de barco, eu não gosto. Mas Jesus estava tão cansado que ele disse: eu preciso entrar nesse barco. E eu acredito que já estava tudo projetado. Eu entro, eles despedem a multidão, eu me acalmo e eu durmo. Aleluia. Jesus tem um projeto. Jesus também tem um projeto. Nada do que ele fez foi sem ser projetado. Mesmo sendo 100% homem, ele sabia o que aconteceria. Ele já sabia o que aconteceria naquela noite ali, naquele lago. E aí diz o seguinte:
E eles entraram no barco. E interessante que eu nunca tinha percebido é que aqui fala assim, ó, e outros barcos o seguiam. Jesus queria descansar, mas o povo não queria dar descanso para ele, não. Você vai entrar no barco, eu vou entrar atrás, eu vou junto, eu não posso ir até no teu barco, mas eu vou seguir. Mas é interessante porque é a única hora que fala que existiam outros barquinhos seguindo o barco de Jesus. Porque quando chegar na tempestade, nunca o escritor nem uma hora falou dos outros barcos, se eles viraram, se naufragaram, se morreram, se gritaram, se pediram ajuda, se deram sinal, nada. Isso é para nós entendermos que no nosso barco, quando Jesus está conosco, não quer dizer que o que vai acontecer no meu barquinho vai acontecer no teu barquinho. Quer dizer que ele trata individualmente. Aquele dia era dia daquele barco, era dia daqueles discípulos, era aquele momento reservado para aqueles que estavam com ele ali. Amém. O que os outros, eu acredito que os outros barquinhos também chegaram do outro lado. Porque caso contrário ele tinha relatado e os outros não chegaram. Mas se ele resolveu falar e os outros barcos o seguiam, eu acredito que quem segue Jesus e não desiste chega onde ele chega também. Aleluia. Então aqui estão os barquinhos. Aí quando você olha para a tua vida, você está no teu barco, você vê outros barquinhos do teu lado. Está lá o teu barquinho no mar e o do teu irmão. Como é que está o barquinho dele? Está indo também? Está nesse mar? Está nessa vida? Vai sofrer as mesmas consequências do teu? Talvez não. Está em níveis diferentes. Talvez é um barco maior ou um barco menor. O motor é mais potente do que o outro. É mais bem protegido. Versículo 37. Ora, levantou-se grande tempestade de vento. Aí eu falei, gente, grande tempestade de vento. Ah, não, aí eu tive que ir no Google. Falei, vamos lá, eu preciso ver os ventos, né? Porque se a Bíblia resolve falar que foi grande, então não foi um ventinho qualquer. Aí eu até peguei umas fotos para os irmãos, porque me chocou quando eu comecei a ver, porque, irmãos, eu parando, se você me perguntasse assim, quais são os tipos de vento, eu não ia saber te falar, não. Ah, sei lá, um vento forte, um vento calmo, um vento mais agitado. Não, mas são muito mais ventos do que eu pensava. E aí, quando você vê, eu vou te mostrar um pouquinho dos ventos antes de nós entrarmos. E eu fui tipos de vento quando eu fui lá no Google, e ele fala um pouco do vento constante, né? Aquele vento que vai, não para, tranquilo. E ele fala assim, ó, que esse vento ele continua sempre, ele traz chuva, por causa da umidade, é um vento constante. Esse vento você não precisa ter medo dele. Aí ele fala que nesse constante tem um periódico, que é a brisa, né? Que ele não passa de 50. Eu não sei se o Jonatas tem a foto aí que ele fala desse... Jonatas tem um PowerPoint que eu deixei aberto. Sobre esses ventos constantes, que é dessa brisa, é aquele vento, né? Que ele faz assim, ó, o ar quente que está na terra sobe, aí o ar quente se encontra com o frio desce, o frio que desceu se encontra com o quente, aí ele fica fazendo aquela rotação. Isso, ele fica fazendo aquela rotação, é aquele vento de verão. É o vento de verão, gostoso, né? Aquela brisa bate em você. Aí eu falei, então não era esse vento, tenho certeza, esse vento aí não estava lá, não faz parte daquela grande tempestade, temporal de vento. Mas aí ele também lá, quando eu estava estudando, ele falava sobre o vento ciclone, os ciclones, né? Quando escuta o ciclone assim, já dá até um choque. Se formou-se o ciclone, nós aqui então somos super acostumados a ouvir isso, né? Ciclone tal, ciclone ali, se formando o ciclone. São os ventos circulares, né? Só que esse ciclone, dentro dele, vem muitos outros ventos. Vem muitos outros ventos. Vem o tufão, vem o furacão, vem o tornado e vem o Wiley, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas o furacão, que é esse daí, que ele vem em formas de... Ele vem com muita velocidade, é um vento circular, que ele é igual ou superior a 180 km por hora. O furacão e o ciclone surgem no mar do Caribe. Eu fiquei pensando, gente, existiu alguém que fez um favor para mim. Ele foi lá, estudou dos ventos para que hoje eu pudesse entender o que a Bíblia hoje nos relata. Houve alguém que antes de ontem, quando eu estava pensando, muito antes ele foi lá pensar, não, peraí, se
Se esse vento hoje veio um pouquinho frio, esse um pouquinho quente, tem alguma coisa a ver. E foi lá e ele encontrou esse furacão, né? Que vem, ele é igual ou superior a 180 km por hora, que é muito. Você já puxou, você coloca lá 100 por hora no teu carro? Não pode, né? Nem pode. Você vai ali, o máximo que você pode puxar é 70 por hora ali na George Bush. Quando você está indo para a Flórida, 75 no máximo, nenhuma vez eu vi 80. E quando a gente está filmando ali naquele carro, que a gente vai ver o vídeo, parece que está voando. Imagina esse furacão com 108 km por hora. Ele existe, está aí. E acontece muito aqui nos Estados Unidos. E ele gira assim, ó, em sentido horário. E ele pode medir até 200 km a 400 km de distância. É o furacão. Só para você entender, irmão, rapidinho. Eu estudei para ser professora, como eu não fui professora, hoje eu vou dar uma pequena aula rapidinho. Tufão é outro vento. Porque eu queria entender qual era o vento que estava ali naquele dia, que assolou aquele barco que Jesus estava dormindo. O tufão, olha aí o tufão, é interessante, ele me chamou muita atenção, porque ele é enorme, ele vai se dividindo em várias partes, e ele vai fazendo o mesmo estrago que ele está fazendo aqui, ele está fazendo ali, ele está fazendo lá, ele está fazendo lá, ou seja, eu vou fazer vários estragos em lugares diferentes. O tufão é o nome que se dá aos ciclones formados no sul da Ásia, na parte ocidental do Oceano Índico. De julho a outubro existe muito desse tufão ali, no Equador. O tornado, isso aí você já sabe, você conhece, é comum, né? Você dá até uma aula de tornados, de tanto que você já ouviu falar, de tanto que você assistiu na televisão, de tanto que você já viu eventos terríveis acontecendo. É o mais forte dos fenômenos meteorológicos, de enorme intensidade. É um dos tipos de ciclone. Com alto poder de destruição, atinge até 490 km por hora. Não dá tempo nem de piscar. Se te pega, já era. Acabou você, não existe mais. Vai aprender a voar e ao mesmo tempo já esqueceu, porque morre também. Então, eu fico imaginando a velocidade. A velocidade do tornado. Produz forças, redemoinhos e levanta muita poeira. Eu quero só lembrar uma coisa, irmão. Se você decidir não entrar no barquinho, lembra que na terra tem tornado. Não vou pegar o vendaval do mar, mas pode pegar o tornado na terra. Não existe escapatória. A única escapatória é se Jesus está comigo. Amém. Se Jesus está comigo, o tornado na terra, Jesus está comigo, está tudo bem. Se eu vou lá, o tornado vai, entra na água, pega mar, pega barco, pega tudo, mas se Jesus está comigo, vai tudo bem. Aleluia! Aleluia! Aí vem o vendaval. Ah, o vendaval. É um vento forte com grande poder de destruição, que chega a atingir até 150 km por hora, ocorre geralmente de madrugada. Achei o vento que assolou aquele barco. Porque aqui fala que geralmente ele ocorre na madrugada. É o vendaval. E a sua duração é até de 5 horas. Quando eu estava lendo sobre isso, eu fui estudar um pouquinho aquela história lá de Paulo, quando ele estava lá naquele barco que também ele sofreu um vendaval, que diz lá na palavra, e foi bem interessante, porque lá naquela passagem de Paulo diz assim, que foram 14 dias, e Paulo usou por suas palavras assim, eu vou usar nas minhas para você entender, já não se sabia se era dia ou se era noite, porque não havia mais para saber a diferença. Era sempre nublado, era vento, era chuva. É tão forte que acabou quebrando o barco. Porque diz que o vendaval ele dura até 5 horas. Ali quando o Paulo fala, parece que já estava no 14 dias e estava lá ainda. Com eles ainda estava lá. E existe o Wiley, que é o nome que eles dão na Austrália, que eu achei bem interessante. É esses ventinhos que aparecem num lugar, some, aparecem em outro, some. Sabe? São vários tipos de vento. E quando nós voltamos aqui para a palavra agora, comece a pensar, irmão. Se nós trazemos para a nossa vida hoje, talvez na tua vida possa estar acontecendo só uma brisa. Tá tudo tranquilo, tá tudo tão bom. Olha, tá ótimo, o trabalho está indo muito bem. Eu estou conseguindo pagar minhas contas, a minha conta está enchendo, a minha save até deu uma melhorada. Tá uma brisa suave, ninguém está contra mim, não tem nenhum inimigo, todo mundo só
o vento que está soprando. Talvez seja uma brisa suave na sua vida. Talvez seja essa brisa que está no teu barquinho. Você entrou no barquinho com Jesus, como os seus discípulos fizeram, e no teu barquinho está soprando um vento de brisa. É constante, mas não dá medo. É constante, mas não tem perigo. Está tudo bem. Ou talvez no teu barquinho não é essa brisa tão boazinha. Começa um ciclone. Parece que as coisas começam a sair de lugar. Alguma coisa deu errado aqui. Vai parecendo um ciclone. Parece que está tudo agora em volta da minha cabeça. Está tudo rodando no meu mundo. Parece que começou a dar errado. Parece que não está muito bom. Minha conta ficou negativa e altíssima. O meu cartão de crédito, meu Deus, está terrível. Vai começando a criar um ciclone. Talvez seja esse vento que começou a ficar mais forte. Está batendo no teu barquinho. Talvez aqueles que seguiram Jesus continuaram na brisa. E o teu barquinho começou a parecer que é um vento de ciclone. Mas não parou por aí não. Esse ciclone está trazendo surpresas e mais surpresas. E de repente começa a virar um furacão. O furacão está vindo agora. A coisa ficou pior. Não é só a minha conta do banco não. É o meu emprego agora. Eu perdi o meu emprego também. A conta está negativa. Eu sem emprego, estou sem dinheiro. Não vou conseguir pagar o negócio. O furacão começou a girar. Parece que estão me tirando do lugar. Talvez o vento do furacão começou a soprar na teu barquinho. Talvez essa semana que passou você só viu as coisas girando. Girando, girando, girando. Aleluia. E os barquinhos que seguiram Jesus estão lá na brisa suave. Teu barquinho não, já estou entrando numa atmosfera diferente agora. Eu já passei pela brisa, eu entrei no ciclone, eu passei agora pelo furacão, eu vou entrar no tufão. As coisas estão saindo de lugar, meu carro quebrou, já não bastava a conta do banco negativo, já não bastava o emprego que eu perdi, agora quebrou o carro. Não tem dinheiro para mandar consertar, não tem nenhum irmão para me emprestar um carro, não tem quem me empreste o dinheiro. A coisa está começando a apertar. A coisa está começando a apertar. Porque para ter vento só precisa você entrar no mar na hora tarde da noite. São as surpresas que acontecem. E talvez é o tufão que está no teu barco. É aquele barulho que já tem até voz. Sabe quando você está dentro de casa e de repente você começa a escutar aquele... E você fala, o que é isso? Parece um animal. Quando você abre a porta, ele... Sabe, você já andou no teu carro quando de repente começa aquela chuva com vento que balança o teu carro assim para um lado para o outro, parece que vai tirar da direção, vai tirar. É mais ou menos assim. O tufão está chegando, mas não é no carro não, é no barquinho, é na vida. O barquinho é a tua vida, é a tua vida que agora está sendo mexida. Estava tudo tão bem, estava tudo tão bem, estava indo tão bem, os meus negócios estavam indo bem demais. Olha, eu até dei parabéns para mim mesmo, porque eu estava tão bem organizadinho, eu estava indo tão bem direitinho, que eu falei, mas para viver assim tá bom demais. Aí de repente começa lá, vem, não, para de brisa. Parece assim que o vento recebeu uma ordem, vai lá, vento, dá uma mexidazinha lá na vida da queda, dá uma mexidazinha lá na vida da igreja, dá uma mexidazinha aí, não, uma brisa não bastou, um ciclone não bastou, um tufão não bastou, um furacão não bastou. Ele falou, então vamos mandar um tornado. Ficou de pé ainda e vai ficar. E tá lá você, seu barquinho, sendo açoitado pelo vento. Em nome de Jesus. É a conta do banco, é o emprego, é o carro. Irmão, e vai aumentando. É relacionamento dentro de casa, relacionamento fora. Disseram que você fez e você não fez, você nem estava lá, você nem sabe do que está falando. Aí estão contra você, aí vira contra você, agora olha para você de cara feia, agora você tem um inimigo secreto que você nem conhecia, de repente ele apareceu, ele é um tornado, ele está ali agora, ele me rodando, ele está dizendo que ele vai vir para destruir. Ele está vindo dizendo, eu sou perigoso, eu venho para destruir, eu venho para arrancar tudo que está em pé, eu venho para quebrar tudo que está inteiro. Amém. E talvez o
vento é diferente. A voz dele está aumentando. A voz dele está trazendo algo mais. Medo. Pânico. Mas o teu barquinho está lá. Aí de repente está lá os discípulos. E a Bíblia diz que de repente veio o grande temporal. O grande vendaval. O grande. Mateus estava lá dentro do barquinho e ele relatou. Era grande demais. Eu acho que Mateus, quando estava escrevendo, ele estava pensando assim, ainda bem que eu estou vivo para contar, porque era grande, era monstruoso, a tempestade era terrível. Se ele fosse falar hoje na nossa linguagem, ele faria falar, era monstro, mas monstro, pense um monstro. Aí você falava, pensei, pense em 2, pensei, multiplica por 10, pensei, é 100 vezes mais isso aí que você está pensando. Grande. Mateus estava lá e ele disse, era grande vendaval. E o que acontece no vendaval que nós vimos? Ele vem e ele arranca. Ele não arranca só conta de banco. Ele não arranca só pneu de carro. Ele não faz só um contra o outro. Ele arranca casa. Ele arranca negócios. Ele inunda a casa. Ele destrói a casa. Ele arrebenta com a sua estrada. Ele arrebenta com a sua vizinhança. Ele arrebenta com a cidade. Ele destrói, faz ela virar um caos. Talvez o vendaval que está agora no teu barquinho é assim. Já arrancou de você tanta coisa. Arrancou perspectivas. Arrancou esperança. Arrancou força de você. Porque você perdeu casa. Você perdeu carro. Você perdeu bicicleta. Perdeu moto. O que não perdeu foi roubado. O que não foi roubado foi tomado. E o vendaval está na sua vida girando assim, ó, para arrebentar com tudo. Mas você está vivo. Aleluia! Você ainda está lá no barquinho, porque ainda não terminou o capítulo. Você continua dentro do barquinho, igualzinho os discípulos. Aleluia! A Bíblia diz que veio um grande vendaval. E o que acontece? Diz a Bíblia que os discípulos começaram a desesperar. E começaram por quê, irmão, que eles desesperaram? Porque eles eram pescadores antes de seguir Jesus. Eles eram acostumados com tempestade. Eles eram acostumados a passar madrugadas no mar. Eles entendiam. Eles acreditavam na força. Eles acreditavam que eles iam dar um jeito. Mas naquele dia, quando ele resolveu falar que era grande, ele quis dizer, uma dessa eu nunca passei. E se passar, graças a Deus, porque acho que não vou passar. A Bíblia diz que eles começaram a desesperar. Então é comum nós também nos desesperarmos, ou algumas pessoas nos desesperarmos quando vemos que o que vem sobre nós é grande, muito grande. Eu só quero te lembrar que para um grande vendaval existe um grande Deus que pode fazer ele acalmar. Aleluia! Não existe vendaval maior do que Deus. Aleluia! Essa soma que Mateus talvez mandou você pensar e mandou multiplicar por 100 para saber o tamanho do vendaval, eu te falo, multiplica por 1.000, 2.000, 3 milhões, porque desse tamanho é o teu Deus. Amém. E os discípulos no desespero, diz a Bíblia, eles começam a ver que a água está entrando agora no barquinho. Eu acredito que eles pegaram baldes, começaram a pôr água para fora, e quando eles tiravam o balde, entrava uma onda, para do barco. E o barco ia para um lado, e o barco ia para o outro. Graças a Deus eu não estava lá dentro daquele barco. E eu acredito, diz a palavra, que o medo, o pânico é o natural do ser humano. É o natural de nós nos desesperarmos, entrarmos em pânico quando o controle saiu das nossas mãos. Talvez os discípulos pensaram, quando eu estava aqui trabalhando para pegar peixe para sobreviver, eu sobrevivi a todas as tempestades, agora nem pescando eu só vou atravessar. E de repente, eles estavam num ambiente que era comum para eles, eles conheciam. Talvez você está hoje no teu barquinho, está comum a tua vida, é o cotidiano de todos os dias, está tudo bem, leva a criança para a escola, o marido está para trabalhar, você vai trabalhar, volta para casa, arruma a sua casa, e de repente, é no teu
vendaval. Morreu alguém que você tanto amava. Inimigos se levantam revelados para você. E tudo agora parece maior do que o teu Deus. Tudo ficou monstruoso. Na realidade, os discípulos não conseguiam nem pensar, nem pôr em ordem os seus pensamentos. A Bíblia diz que eles, atemorizados, tentando tirar água daquele barquinho, vendo que nada mais estava acontecendo, o que eles fizeram? Eles foram lá na popa. Opa, e eu parei, porque eu não sou boa de barco. Eu não entendo nada de pescaria, eu não entendo nada de barco. Aí eu fui, não, espera aí, eu preciso ver o que é um barco, o que é uma popa. Aí, irmão, eu tive uma surpresa tremenda. Quando eu coloquei assim, ó, o que tem numa popa de um barco? Você pode tomar, você chega em casa. E eu coloquei imagem antes de começar. Quando eu dei um enter, você sabe o que apareceu? Talvez você é melhor do que eu nisso, talvez, principalmente o Marco, você conhece. Apareceu o leme, o motor do barco. Aí eu veio na minha cabeça assim, eu vi nitidamente quando o Del estava no barquinho dele, que ele colocou aquele motor, ele sentava lá atrás, e quem ia com ele sentava na frente, e ele ficava aqui com o leme assim, ó, com o motorzinho, virava o barco para lá, virava o barco para cá. Aí eu falei, então é por isso que Jesus preferiu ficar no leme, lá na popa, lá onde está a direção, lá onde está o controle. Porque se o barquinho fosse para a direita e o vento viesse para arremessar, o Senhor poderia virar para a esquerda. Ele poderia controlar. E eu imagino que não existe ninguém melhor do que Ele para estar no leme do barquinho. Não existe ninguém melhor para estar no leme do teu barco. Eu quero te lembrar nessa noite que se você está aqui, no dentro do teu barco, na tua vida, há Jesus. Ele está dormindo lá no leme, lá na direção. Amém. E vai ser uma hora, Ele vai acordar. Os discípulos correram lá e disseram, mestre, porque a Bíblia fala que os discípulos, não foi o Mateus que foi lá, não foi o Pedro, não, foi os discípulos. Eu acho que eles pensaram assim, olharam para um lado e outro, peraí, mas o mestre está dormindo, nós vamos perecer, nós vamos morrer, mas não vamos morrer sozinhos não, nós vamos morrer com ele. Ai, aleluia. Teu Deus nunca morre. Morreu uma vez, ressuscitou, está vivo para sempre. É vivo, é o dono da vida. Quando você estiver desesperado, quando na tua vida tudo estiver fora de controle, eu quero te dizer uma coisa, olha no leme, ele está dormindo, mas ele está lá. Ele está lá no controle, não importa. Para mim eu comecei a pensar, o dormir é o silêncio de Deus. É no silêncio de Deus que nós vamos aos seus pés desesperados e muitas vezes dizemos, Senhor, não te importa que eu pereça, não te importa o que eu estou passando, não vê o Senhor a minha luta, não vê o Senhor a minha batalha, não vê o Senhor a minha provação, vai continuar dormindo, não vai falar nada, não vai fazer nada. Foi isso que os discípulos fizeram. Chegaram para ele e disseram, mestre, acorda, mestre, acorda porque estamos perecendo. E outra versão fala, acorda porque nós vamos morrer, nós vamos afundar. Acorda, mestre, porque se vamos afundar, o Senhor vai afundar também. Como é que o Senhor consegue dormir no meio do vendaval? Não seria mais fácil para os discípulos que andavam com Jesus, viu os seus ensinamentos e dormir junto? Seria melhor. Vou dormir, se o mestre dorme, eu também durmo. Se o mestre está em silêncio, eu também fico em silêncio. Se o mestre não disse nada, eu também não faço nada. Se o mestre não deu a ordem, eu também não movo do lugar. Se o mestre não for, eu também não vou. Porque não importa onde eu esteja, não importa se ele está em silêncio, se ele está no meu barco, vai tudo bem. Mas os discípulos, desesperados, cheios de pânico, acorda. Eu acho que só deu vontade deles pegassem no colarinho de Jesus e falar, levanta, mestre. Quantas vezes, irmão, nós questionamos o Senhor? Quantas vezes? Esses dias atrás eu dei um testemunho na reunião das mulheres.
Eu tive vontade de perguntar para Deus, por que, Deus? E quando eu fui perguntar, por que? Eu pensei, não. Para que, meu Deus? Estou eu em pecado? Fiz eu alguma coisa para que viesse sobre mim este vendaval? Estou eu em dívida contigo nos dízimos e nas ofertas? Estou eu sendo eu infiel, inconsciente, mas que não está te agradando? Fiz eu alguma coisa que entristeceu o teu coração? Enquanto eu ainda orava dentro do meu carro, o Senhor de imediato deu a resposta. E o Senhor de imediato disse, não, está resolvido. Eu resolvi, está consumado, acabou. O vendaval, acabou. Acabou tanto que eu nem lembro. Foi tão rápido, irmão. Na semana seguinte, tudo brisa suave. Vou eu perguntar, não te importas? Quem somos nós para questionar a Deus o que acontece ou deixa de acontecer quando Ele está no leme, no controle? Quem sou eu para fazer perguntas e mais perguntas para o Senhor quando foi Ele quem mandou eu entrar no barco? Te lembra que a Bíblia diz, e Ele ordenou que os seus discípulos entrassem no barco, e Ele disse, nós vamos atravessar para o outro lado. Aleluia. Não esqueça a promessa. Ele disse, nós vamos atravessar para o outro lado. Se Ele disse, não importava, podia vir furacão, tufão, vendaval, tornado, mas aquele barco chegaria do outro lado. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, não cumprirá? Cumprirá. É Deus de promessa, é Deus que cumpre. E sua palavra não volta atrás. Não volta atrás. E os discípulos acordam Jesus e um disse, mestre, socorre-nos, mestre. Não vês que vamos perecer, que vamos morrer? Aí a Bíblia diz que o mestre acordou. Você pode gritar assim nos ouvidos de Jesus. Você pode clamar. Uma hora o silêncio dele vai ser quebrado. Mas que o silêncio de Deus seja quebrado sem repreensão. Porque o Senhor vira para eles, quando ele disse, mestre, vamos perecer. A Bíblia diz que ele acordou, levantou e deu ordem aos ventos. Mateus que estava lá, Marcos diz que ele deu ordem ao vento. Mas Mateus que estava lá, ele disse, ele deu ordem aos ventos. Aí de imediato o Senhor me transportou lá para o vale de ossos secos. Lembra? Quando Ezequiel estava no vale dos ossos secos e o Senhor perguntou, poderá Ezequiel esses ossos viver? E ele disse, Senhor, tu sabes. Ele disse, então dá ordem aos ventos para que venha sobre esses ossos para que eles vivam. E ele disse, vento norte, sul, leste, oeste, venham sobre esses ossos para que vivam outra vez. Naquela hora Jesus levanta, fica desperto, fica em pé. Eu acredito que o Senhor vai lá naquela posição de pé e ele fala, vento norte, para. Vento sul, para. Vento leste, para. E vento oeste, para. Agora tu, mar, acalma-te. É o que o Senhor faz na nossa vida. Vento que veio na tua vida, do sul, do norte, do leste, oeste, sudoeste, seja de onde for, o nosso Deus se levanta nessa noite para dizer, ventos, para, aquieta-te, acalma agora. Ei, Deus. Você até pensou que ia morrer. Você até deu grito de desespero. Você até entrou em pânico. Mas porque ele estava no barco, com a sua autoridade, ele deu ordem a vento norte, sul, leste, oeste, só para que eu e você entendesse que de qualquer lado que vier contra ti, ele está no controle.
Você estava no meio do vendaval. Até muitos se voltaram contra ti, porque te acharam ignorante, meia triste, meia sem graça. Não entenderam qual era o vento que estava na tua vida. Não entenderam qual era o vento que estava assolando o teu barquinho. E vê você, mas ela nunca sai com a gente, ela nunca vai com a gente, ela nunca quer nada, ela nunca tem alegria, mas não sabe o vento que está batendo no teu barco. Mas você sabe, o vento está batendo, mas eu vou te dizer, não vai afundar, não vai afundar, você não vai morrer, não dessa vez, não dessa vez, porque Jesus está no barco e Ele está no leme, Ele está no controle da situação. Aleluia. Mas acontece com o irmão, com ele se resolve, comigo não se resolve. A Bíblia diz que veio de repente o grande temporal, mas a Bíblia diz também que quando Jesus deu a última palavra, ele disse: mar, a ti também eu digo, aquieta-te. Foi assim, ó, pá, de repente. Eu acredito que nessa noite Jesus olha para nós. Existem pessoas aqui nessa noite que Ele está dizendo, clamou, gritou, pensou que eu não te socorria, pensou que eu tinha te abandonado, viu a situação ficando terrível, pensou que era o fim, que não tinha mais jeito. Mas eu quero te dizer, eu continuo no barco, eu continuo no barco, eu continuo na direção. E hoje eu dou ordem a esse vento que veio, não foi para destruir. O vento que veio para Lázaro, que dizem os homens morreu, não era para a morte, a Bíblia diz era para a glória de Deus. O vento veio, te derrubou, te levou para a cova, já estava fedendo 4 dias, mas o Senhor disse, esse vento, eu disse, tu não matará meu filho, e não ressuscita Lázaro. Estava Jó, ali diz a Bíblia, o vento veio, acredito que foi um grande vendaval, tirou filhos, netos, genro, e foi tirando todo mundo, bens, animais, e morre tudo de uma vez. Um dia de tragédia, outro dia de tragédia, só restou sua mulher, e os seus amigos se tornaram inimigos, e diz, morre, morre, esse teu Deus não te ouve. Aí a mulher fala, ó Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu acredito que Jó disse, não, isso é um vendaval, mas Jesus pode até estar dormindo, mas está dentro do barco, está dormindo, mas está dentro do barco. Eu não vou negar. Talvez seja esse vento que está vindo assim na sua vida, o vento que passou lá na vida de Jó, o vento que passou na vida de Lázaro. Talvez esse vento que está te abatendo, e talvez muitos se voltaram contra ti e disseram, eu só vejo dizendo que está difícil, eu só vejo dizendo que perdeu, que acabou, estava tudo bem, de repente não está mais. Tinha um carro bom, agora tem um carro quebrado. Tinha uma casa boa, agora não tem mais casa. Estava num apartamento bom, agora está num apartamento ruim. Tinha muitos amigos, agora está sozinho. Tinha um celular grande, agora tem um celular pequeno. Tinha um iPhone, agora tem um celularzinho que só chama. Mas eu quero te dizer, não importa o que eles digam, esses que olham para você e que falam mal de você, eles não passam nada mais do que vento também. São ventos que vão vir e que irão. Eles vão vir e eles vão. Agora eu vou te dizer, hoje eles falam mal de você, hoje eles olham pra você e não dá nada por você. Existe até aquela canção da Damares, que eu já vi muitas pessoas falarem mal, que diz assim, que evangelismo mais egoísta, que diz, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vem você na bênção vai se arrepender. E tem gente que diz, isso é um evangelismo egoísta. Não, irmão, isso é uma verdade. Aquele que não te ajudou, um dia ele vai se arrepender, porque ele teve a oportunidade de te abençoar e não te abençoou. Ele te viu no temporal e ele não te ajudou. Ele te viu sofrendo e ele deu as costas. Mas aquele que é o Todo-Poderoso, diz a Bíblia, ele que será humilhado, ele o exaltará. Chegará o dia, o vendaval vai parar, o Senhor vai dizer, para, vem
você, que está vivendo tudo bem 100%, está tudo certinho. Olha, hoje a minha vida foi boa, aí veio uma grande bonança. Não veio não, porque você nem passou na prova. Agora quando você passar na prova, aí virá uma grande bonança, porque para uma grande vendaval, há um grande Deus, que faz uma grande maravilha, e traz uma grande bonança, e traz grandes coisas e ocultas que tu não conhece. Aleluia. A Bíblia diz que veio agora uma grande bonança e acalmou-se. E Jesus agora não terminou por aí não. Aleluia. Jesus não esqueceu das vezes que eu perguntei: não te importas comigo, com a minha dor? Depois que estava tudo resolvido, Jesus agora veio para a mesa redonda e fala para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Porque vocês não têm fé. Não é tímido de timidez de não falar, é tímido de medo. Por que vocês são tão medrosos? Não eram vocês pescadores antes de seguir a mim? Não foi eu que disse, larga tudo e segue-me. Não foi você que decidiu me seguir, vem. Eu não te obriguei a me seguir, eu falei, deixa tudo e segue-me. E você largou tudo e seguiu? O Senhor queria naquela hora saber aonde estava a fé dos seus discípulos, aonde está a minha fé e a tua. Quando o Senhor te levar para uma grande tempestade, Ele está querendo provar a tua fé. Lembra, irmão, lembra que Jesus estava na polpa dormindo com sua cabeça em um travesseiro? Eu me questionei a noite toda: por que um travesseiro dentro de um barco? Por que um travesseiro? Por que um travesseiro? Por que um travesseiro? Eu particularmente, se eu dormir sem travesseiro, eu amanheço toda doída, toda quebrada. Não acho jeito na cama, não sei você, mas o travesseiro, ele traz um pouco de conforto para você. O travesseiro naquela hora me deixou entender que Jesus estava descansando no Pai, que Jesus estava acreditando na força do Pai. Talvez você precise de um travesseiro no teu barco. Leva para o teu barco aquilo que não é o comum aos olhos dos homens. Leva para o teu barco aquilo que não é normal aos olhos dos homens. Leva contigo a fé e a confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Inclina a tua cabeça, inclina a tua fé nele, descansa nele. A Bíblia diz que ele se alegra naqueles que descansam e esperam nele. Pega nessa noite não aquele travesseiro de pedra de Jacó. Pega hoje o travesseiro suave de Jesus, a confiança nesse teu Deus. Você não vai perecer, o teu barco não vai afundar, você vai chegar do outro lado. Porque os discípulos não deveriam ter medo, porque primeiro eles tinham uma promessa do Pai, uma ordem divina dizendo: entra no barco porque vamos para o outro lado. Jesus está na tua vida, há uma promessa: você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado, porque foi Ele que prometeu. Foi Ele, não importa. Não importa se o mar vai estar calmo ou sombrio, se vai ter brisa, se vai ter tornado, se vai ter vendaval. Se Ele prometeu, eu só preciso de uma promessa. Eu só preciso de uma promessa dEle. Eu estou buscando algo de Deus, e geralmente quando eu oro eu falo assim: Deus, fala comigo e me dá uma promessa. Me promete que vai dar tudo certo. Me promete que essa luz do fim do túnel que não acendeu até hoje vai acender. Só me promete. Se o Senhor me prometer, Senhor, não importa o teu silêncio, eu sei que o Senhor vai estar dormindo na polpa do meu barco. Quando eu estava querendo um filho homem, o pastor chegou para mim e falou: você tem uma promessa de Deus que Ele vai te dar um filho homem? Eu voltei para casa intrigada com aquela pergunta, e eu comecei a orar e disse: Deus, eu não tenho uma promessa, eu tenho um grande desejo. Eu não lembro que algum dia o Senhor disse que me daria um varão, mas eu tenho um grande desejo. Me promete, meu Deus, me promete, me dá uma promessa, me dá uma promessa. Até que aquele dia, envergonhada de tanto pedir pela promessa, eu disse para Ele: não quero mais promessa. Não quero mais promessa. Não quero mais, não importa se é homem, pode ser uma menina, pode ser uma terceira, pode ser uma terceira. Naquele dia eu não ouvi
mas eu já entendo. Jeová estava dizendo, havia uma promessa, você não sabia, você já está grávida de um varão. E eu não sabia, já eram 3 meses com um filho varão no meu ventre. Irmão, se você tem uma promessa, o Senhor está contigo. Além das suas promessas, o Senhor é o teu Deus. É Ele que anda contigo e te leva. E eles chegaram do outro lado, diz a Bíblia. Que eles chegaram do outro lado. Porque eles não deviam ter medo. Porque quem ordenou que entrasse no barco foi Jesus. Porque eles não deviam ter medo. Porque dentro do barco estava Jesus, que é o todo, o grande, poderoso Deus. Porque eles não deviam ter medo. Porque Jesus disse que eles entrariam e chegariam da outra margem. Aleluia! Fica calmo, irmão. São muitos estágios de vento até chegar no vendaval. Eu entendo que se chega do outro lado depois do grande vendaval. Depois do grande vendaval haverá uma grande bonança. E é interessante porque a Bíblia conclui, não conclui no capítulo 4, não. A conclusão da mensagem está no primeiro versículo do capítulo 5. Diz a Bíblia lá, quando você vê no capítulo 5, entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra de Gerazenos. Jesus descansou, porque ele sabia o que aguardava ele do outro lado. Sabe o que aconteceu quando ele chegou lá? Veio um homem endemoniado que gritava nas noites, que ia no cemitério, que tinha demônios, que não dava tranquilidade para ninguém. Veio gritando em sua direção. Lembra? E quando ele viu o Senhor, ele disse: por que me atormentas, ó filho do homem? Lidar com lutas espirituais. Jesus descansou, porque ele sabia que quando ele chegasse lá, ele não ia lidar, não era com o humano, não era com o natural, era com o sobrenatural. Ele quer que você entenda, você chegará do outro lado. Talvez não vai ser fácil do outro lado, mas eu vou te dizer, ele vai continuar andando contigo, porque ele também chegou do outro lado. Foi ele que te levou e você está com ele do outro lado. Essa é a palavra do Senhor para nós. Não tenha medo, porque quem te mandou entrar no barco não foi homem, foi Deus. Não tenha medo se o silêncio de Deus vier. Ele continua no barco. Faça como ele. Esquece o vendaval, esquece a tempestade. Pega um travesseiro de fé, repousa no teu coração, deixa ele trabalhar, porque a Bíblia diz que ele colocou dentro de nós uma porção de fé. Cada um de nós tem uma porção de fé. Ele continua no barco. O teu barco não vai afundar. Não vai afundar. Abaixa sua cabeça nessa hora, porque nessa noite eu acredito que o Senhor também, ele dá ordem aos ventos que tem vindo sobre a tua vida, aos ventos que tem assolado o teu barco e o teu coração, os ventos que vêm tentando tirar a tua visão, os ventos que têm lançado água dentro do teu barquinho. A água agora nessa hora, entenda, não é sinal de naufrágio, de afogamento, é sinal de que um milagre vai acontecer. Pode entrar água que for no barco, o milagre vai acontecer. Pode durar 5 horas, 14 dias, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos. Essa água aí não vai afundar o teu barquinho. Deus poderoso, tremendo, misericordioso, Deus grande, 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 que acalma toda grande tempestade, que traz grande bonança nessa hora, em teu nome, Senhor, em teu nome, Senhor. Eu acredito e eu declaro, Senhor, nessa hora, que vento sul, vento norte,
Faz a tua igreja nas tuas mãos. Fica no nosso barco, mesmo que em silêncio. Nos ajuda a pegar um travesseiro igual a ti e a dormir contigo na popa. O Senhor pode continuar segurando o leme. O Senhor pode continuar na direção. Nos leva a dormir no meio do vendaval. Nos leva a esquecer o barulho da chuva, do vento, do mar. Arranca de nós o pânico para dormirmos. Nos faz dormir em teus braços de amor. Na tua presença gloriosa nos faz descansar. Em nome de Jesus, arranca toda a ansiedade, toda ansiedade que tem sangrado o coração, todo pensamento que tem perturbado a mente, toda preocupação que tem tirado a paz. Tu és a paz, tu estás no nosso barco. Queremos dormir em meio ao vendaval, porque ele vai parar e vamos chegar do outro lado. Aleluia! Em nome